Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 193º dia, seguindo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 19, ao capítulo 14, versículo 17. Finalizamos o livro de Atos e iniciamos o livro de Romanos. E aqui eu faço uma pequena pausa, um pequeno parênteses, para falar que durante essa leitura, meus irmãos, eu fiquei muito curiosa a respeito da origem dos livros. Então, a partir de agora, todos os livros que nós iniciarmos, eu irei fazer uma breve introdução. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Romanos, que foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi redigido pelo seu copista Tércio, no local provavelmente em Corinto, em 57 depois de Cristo. E o objetivo era explicar o evangelho com profundidade e fortalecer a fé dos cristãos em Roma e unir judeus e gentios na igreja, enquanto Paulo permanecia ali em Roma. Amém? Seguindo então com o livro de Romanos, passamos ao livro de Salmos, capítulo 9, versículo 13 ao 20, e Provérbios, capítulo 19, versículos 4 e 5. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 19, ao capítulo 14, versículo 17. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como exército de Deus. Este é o número dos homens armados para a batalha, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães e com ele 37.000 com escudo e lança. Dos danitas preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000.
Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumento de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também dos mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100, e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: Se vocês acharem por bem, se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para se reunirem conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi com todo o Israel foi a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbalos e trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Peres-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Hirão, rei de Tiró, enviou a Davi mensageiros, madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres de Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beelíada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus por meio de mim rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras.
Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus e este lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os, porque por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los no que tem sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Livro de Salmos, capítulo 9, versículos 13 ao 20. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículos 4 e 5.
Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará.